é muito mais difícil subir a um palco para falar do que cantar. Acreditem que sinto-me como um peixe fora de água neste momento. Todos nós temos sonhos e o tamanho da nossa felicidade é proporcional à capacidade de realizar esses sonhos. Eu percebi isso muito cedo, quando um dia ouvi uma voz de anjo num ecrã de televisão que recitava um texto, um dos mais escabrosos textos da história da ópera universal. Ou seja, um dia ouvi uma cantora que para mim é muito especial, é a Edita Gruberova, que hoje está acima dos 70 anos e que foi uma das maiores gildas do Rigoletto de Verdi de todos os tempos. Como eu nasci numa família sem tradição musical, o meu primeiro impacto ao ouvir esta voz foi: como é que é possível? Isto não é humano. E para vos falar desta profissão, que muitos provavelmente pensam ser um hobby ou algo que se faz de vez em quando, eu tenho que vos contar um bocadinho a história da minha vida. Pois bem, quando eu ouvi esta voz, eu era uma mera estudante de violino no Conservatório de Coimbra, gostava imenso de música, já não podia viver sem música nessa altura, mas estava muito longe de saber o que seria a minha vida 30 anos depois. Curiosamente, quando ouvi essa tal voz e que achei inumana, fui à descoberta, fui tentar perceber o que é que fazia dessa voz tão diferente de um cantor que cantava uma canção pop, ou até mesmo de alguém que fazia uma interpretação jazzística. E, curiosamente, o que é que fazia com que essa voz fosse tão parecida com os sons que eu procurava reproduzir no meu violino? O que faz de um cantor lírico ultrapassar um bocadinho os limites da tessitura a que nós estamos habituados a ouvir cantar na música pop, na música ligeira, é que nós desenvolvemos todo o nosso aparelho vocal de forma a ultrapassar a oitava da fala. Ou seja, por exemplo, numa voz de soprano nós conseguimos ultrapassar as 3 oitavas de tessitura, ou seja, se quiserem olhar para um teclado de um piano, do dó central nós conseguimos ir para o seguinte, e para o seguinte, e ainda mais umas notinhas, e depois umas notinhas abaixo desse dó central. Bom, mas para não levar a conversa para o outro lado, vocês perguntam-se, mas como é que surge? É inato? Começa-se logo a cantar áreas de ópera e sobe-se para um palco de ópera? Não, de forma alguma. A profissão de um cantor lírico é um pouco como a profissão de um ginasta de alta competição. Por outro lado, tem toda uma componente, isto do ponto de vista físico, por outro lado, tem toda uma componente intelectual. A nossa profissão está aliada a muitas outras formas artísticas e, sobretudo, à literatura e às línguas. É-nos exigido um domínio de pelo menos 5 idiomas, pelo menos aqueles que foram mais musicados ao longo da história da música e, sobretudo, da história da ópera, que vem desde o período renascentista. Também nos é exigido que sejamos cantores-atores, porque o teatro, que vem desde a Grécia Antiga, e que muito se discute hoje em dia se as formas de teatro e de ópera estarão para acabar. Eu não creio, porque se subsistiram desde os tempos da Grécia Antiga e a ópera, desde o início do Renascimento, acho que estão aqui para ficar, acho que estão aqui para durar, porque quem tem uma experiência operática, uma experiência teatral, normalmente regressa a esse circuito porque fica viciado. Bom, como é que se alimenta esta paixão que
que surge e que surgiu quando eu ouvi essa tal voz. E, paradoxalmente, uma voz sublime, um som absolutamente transcendente, porque nós vivemos sempre no limbo de tocar o transcendente. E isso também faz de nós uns seres um bocadinho especiais, porque normalmente quando tocamos muito o transcendente, e isso acontece também noutras áreas, é muito difícil regressarmos à Terra e sermos capazes de lidar com as questões práticas, não só da vida do cotidiano, como também da vida profissional. E esse tocar o sublime, por outro lado, é um paradoxo, porque nos leva, porque nós, se por um lado estamos a tratar, em termos de sons, de algo de grande expertise e de grande aperfeiçoamento, por outro lado, temos que lidar com todo um ambiente de construção de espetáculos que muitas das vezes é muito estressante, muito preenchido, com muitas horas de trabalho. Bom, são muitos anos de aprendizagem, são muitos anos de aperfeiçoamento. Eu posso vos dizer que, para além de toda a minha educação musical e da minha educação de cultura em geral, há 20 anos ou mais que faço um treino físico diário. E isso consegue ser muito excitante, por um lado, mas, pelo outro lado, extremamente difícil de manter. Há 20 anos eu saí de Portugal para estudar numa escola em Londres, onde eu achei que ia encontrar tudo aquilo que me poderia possibilitar o desenvolvimento de todas as capacidades que se têm que reunir para que eu conseguisse atingir os meus objetivos lá está, mais uma vez, conseguir-me aproximar daquela performance que eu tinha idealizado e que eu tinha ouvido anos atrás. É um treino muito intensivo, muitas línguas, muitas classes de repertório diferentes, muito aperfeiçoamento do ponto de vista musical e quando pisamos um palco de ópera estão muitas formas de arte reunidas e nós somos apenas mais um instrumento dentro de toda uma panóplia de intervenientes que estão a construir todo um espetáculo. Um espetáculo de ópera, como sabem, reúne as mais variadas artes plásticas, tem uma orquestra ao serviço da música. Antes houve um compositor que escreveu a música, os cantores são intérpretes, são cantores, e há todo um libreto que foi adaptado normalmente de uma obra literária. Portanto, há aqui todo um conjunto. Eu considero a ópera forma de arte suprema, porque, não por defeito de profissão, mas porque realmente consegue reunir todas estas formas artísticas num único produto final. É uma profissão muito aliciante do ponto de vista que realmente conseguimos dar voz a uma série de sentimentos, de expressões, de emoções, através da nossa interpretação, através da nossa voz que acaba por ser o nosso instrumento. O meu violino passou a ser a minha voz, que existia dentro de mim e o que eu consegui, com as minhas capacidades físicas e mentais, adaptar e fazer com que pudesse reproduzir aquilo que está escrito nas partituras. Mas, por outro lado, a minha voz é como se fosse também um ser autónomo de mim própria. E porquê? E aí entra mais uma vez essa questão quase sobrenatural do sublime. Porque nós temos capacidades que desconhecemos. E muitas das vezes temos instrumentos dentro de nós que nós também desconhecemos. E
A nossa capacidade mental é capaz de nos fazer descobrir propriedades nossas que nos levam a determinados fins e a determinados objetivos e a cumprir determinados ideais. E eu acho que foi isso que a minha voz me levou a descobrir. Quando eu descobri que tinha uma voz, não percebia muito bem o que isso era. E realmente sentia que era um outro ser que existia dentro de mim, que vivia dentro de mim e que fazia coisas que eu não conhecia, que imaginava não serem, que não era possível. E à medida que fui moldando esse ser autónomo dentro de mim, também percebi que ele me tentava moldar a mim própria. E, portanto, este processo iniciou-se quando eu era adolescente e, portanto, eu tenho consciência hoje que a minha voz moldou a minha personalidade. A minha voz fez de mim a Carla que eu sou hoje. Eu não sei que Carla seria hoje se tivesse outra profissão, se não tivesse descoberto que tinha este outro ser autónomo dentro de mim, que é a minha voz. Mas realmente é assim. Eu, quando piso um palco, estou sempre extremamente alerta para todas as questões técnicas, desde musicais, desde cênicas, desde linguísticas, literárias, cênicas, coreográficas, mas também tenho consciência de que há uma espécie de fenómeno metafísico que me acompanha durante todo esse processo. É por isso que eu digo que é bastante mais fácil cantar, para mim, do que falar, porque eu estou aqui a falar convosco neste momento e esse fenómeno metafísico não me está a acompanhar e eu estou-me a sentir completamente como se estivesse despida em frente a esta plateia. Portanto, há todas estas características que nós desenvolvemos, estudamos e aprofundamos, todas elas contribuem para uma energia especial que se apodera de nós quando pisamos um palco e que nos ajuda a deliver, falta uma palavra, que nos ajuda a fazer passar a mensagem da música e do texto que estamos a cantar, ou seja, que estamos a recitar com a nossa voz cantada. Quero-vos falar também, quando falo de que é uma vida muito paradoxal, é porque tem tanto de belo como de difícil. E que são este sonho de querer realmente estar neste meio de música, de literatura, que é absolutamente inebriante, e em ambientes artísticos muito, muito, muito excitantes. Por outro lado, é um ambiente, em termos de mercado de trabalho, extremamente competitivo e é extremamente difícil. Difícil porque eu sou uma espécie de nómada. Eu tenho sempre malas abertas em casa, estou constantemente a viajar. O meu trabalho é em vários teatros, por esse mundo fora, e, portanto, não tenho estabilidade a esse nível. Eu trabalho constantemente com equipas diferentes, constantemente com teatros diferentes, o que também tem o lado positivo, que é o facto de estar sempre a conhecer gente, e isso é muito estimulante, e há sempre estamos constantemente a absorver novas informações e conteúdos, conhecimentos, e isso é muito bom porque há toda uma aprendizagem, há todo um desenvolvimento. Aliás, os artistas não se podem considerar nunca perfeitos ou que já atingiram o nível esperado. O melhor dos artistas é aquele que acha que ainda tem muito para aprender. E, portanto, nesse sentido, é extremamente desafiante, é extremamente difícil. Os cantores líricos são pessoas muito concentradas, muito focadas, porque fazem da sua vida um sacerdócio, mas, por outro lado, também são extremamente frágeis, porque lidam com tantos aspectos sensíveis de natureza artística e têm uma vida tão difícil e tão nómada que, por si só,
é extremamente difícil continuar neste caminho sem ter aqueles momentos de quebra e dizer, bem, já chega por aqui, eu vou parar por aqui e vou mudar de vida. Por vezes, apetece-nos fazer isso. Transportando a minha experiência para a realidade portuguesa, é como se a profissão não existisse. Porquê? Porque nós temos muito poucas temporadas ou práticas, temos um único teatro de ópera no país, teatro esse que, por razões históricas, se manteve sempre, ou tentou manter-se sempre, num ambiente de temporadas internacionais e, portanto, não é um teatro que albergue temporadas só com cantores líricos nacionais. E isso, neste momento, é um problema, porque nós, de há 20 anos para cá, quando eu saí de Portugal, não havia formação capaz de formar um cantor lírico em toda a sua plenitude. Neste momento, nós temos muitas universidades com cursos superiores de música, cursos superiores de canto. Formamos imensos, todos os anos saem dessas universidades imensos músicos, cantores também, no entanto não há mercado de trabalho e estes cantores, muitos deles, aqueles que têm a perseverança e o gosto para continuar, saem do país à procura do mercado internacional. De certa forma, há aqui um contrassenso. Investiu-se imenso na formação, de há 20 anos para cá, mas não se investiu no mercado de trabalho. Continua a existir em Portugal uma cultura do botão, porque nós temos infraestruturas absolutamente incríveis, mas não temos programação que albergue e que dê trabalho aos artistas e aos músicos em particular destas instituições onde está a ser investido dinheiro do erário público para que estas pessoas que saem formadas tenham mercado de trabalho. Eu vou só pedir mais 2 minutos para terminar, porque me alonguei. O que acontece neste momento, nós não temos, isso acontece um pouco nas artes, nós não temos instituições, nem temos uma política de apoio à continuidade artística. Portanto, no meu caso, o grupo de cantores líricos portugueses que se mantêm no ativo no país e internacionalmente já é bastante grande, é de muita qualidade e, no entanto, nós não temos estruturas em Portugal que nos acolham ou que nos acarinhem. E é uma pena isto acontecer, porque o que vem do estrangeiro nem sempre é bom. E aquilo que existe em Portugal, neste momento, nesta área, é de excelência, garanto-vos. Muito obrigada. Tenho uma pergunta. Qual é a ópera preferida? Se calhar é difícil. Ópera preferida, eu tenho várias óperas preferidas, mas eu gosto muito do repertório de Richard Strauss, Ariano Naxos, gosto muito de Rap no Serralho, de Mozart, e gosto de algum Verdi também, Rigoletto, por exemplo. Muito obrigado. Obrigada.